Oi gente, tudo bem? Eu sou o Edson Mackenzie, sou empreendedor, mas antes de me tornar empreendedor eu era radialista. E isso me credencia um pouco para falar para vocês sobre o que é um pitch. Muitas pessoas acreditam que pitch é aquela técnica que os americanos usam de entrar no elevador com o investidor e contar para ele a sua ideia, a sua história em 30 segundos, durante a viagem do elevador. Sim, ok, isso acontece muitas vezes. Mas eu realmente acredito que você consegue fazer algo melhor que isso. Até porque, quantas vezes você vai ter a chance de encontrar o seu público-alvo, ou o seu possível investidor, cliente ou parceiro dentro de um elevador e fazer com que ele preste atenção em você durante essa viagem? Eu acredito que o pitch é uma forma rápida e direta de prender a atenção da sua audiência e público contando uma história. E é isso que a gente vai fazer aqui, aprender a contar essa história, contar a história do seu próprio negócio. Para começar, eu quero falar um pouco do medo. Muitas pessoas têm medo de falar em público. Muitas pessoas têm verdadeiras ojerias ao pensar em ter que se expressar para outras pessoas. E esse medo ele se manifesta de várias formas. Suor nas mãos, tremedeira, boca seca, frio na barriga e por aí vai. Bom, tem algumas pesquisas que dizem que as pessoas têm tanto medo de falar em público quanto medo da morte e medo de cobra. Mas a minha dica é que você consiga começar a pensar nos seus medos. Qual é a verdadeira essência do seu medo? Da onde ele vem? Esse medo de falar em público é medo de ser olhado por outras pessoas? É medo do que você está vestindo? É medo de se enrolar com as palavras? Se você conseguir perceber qual é a essência do seu medo, fica muito mais fácil você trabalhar com ele. Eu, por exemplo, quando era criança, eu era gago. Tinha muito medo de falar em público porque toda vez que eu tentava me expressar, eu me confundia bastante, eu me enrolava com as palavras e gaguejava bastante na hora de me expressar. Eu acho que esse meu medo de me expressar e o medo de confundir as palavras fez com que eu pudesse me dedicar bastante a estudar, a ler bastante, e fez com que eu pudesse entender com profundidade qual era o poder e a força que cada palavra tem. Em especial, a ausência de palavras. As pausas, elas podem te trazer um benefício que muitas vezes podem dar um tom diferente ao que você quer dizer. Principalmente as respirações, elas podem trazer para você um aprendizado fora do comum, um impacto e, consequentemente, uma compreensão maior do que você quer dizer. Uma outra dica para que você consiga enfrentar o seu medo de um jeito muito mais simples é treinar. Bom, me ouvindo assim, falar simples e direto, naturalmente, parece que é mágica. Nossa, como ele é eloquente. Bom, eloquência não é mágica, eloquência é treino. E quanto mais você treina, quanto mais você se dedica, quanto mais você se prepara para fazer algo, o que é difícil se torna fácil. E principalmente, a mágica se torna real. Então a minha dica para vocês é treinem bastante. Conheçam com profundidade o que você vai falar. Tenham 100% de conhecimento sobre o tema, sobre o assunto e principalmente tenham total noção de quem é o seu público, para quem você vai falar, como você vai falar, em especial, quanto tempo você tem. Nesse vídeo mesmo, eu tenho 10 minutos para conversar com vocês e trazer algumas dicas preciosas de como você consegue se comunicar. Parece crueldade, né? Ter que resumir 10, 20 anos de trabalho, de estudos, de compreensão profunda de como eu consigo me comunicar e ter que reportar tudo isso em apenas 10 minutos. É difícil para mim falar isso para você e deve ser muito difícil para você que está do outro lado compreender isso e conseguir assimilar. Mas eu acho que o treino é um excelente primeiro passo. Uma outra dica muito importante é que toda vez que eu vejo alguém fazendo um pitch, muitas vezes elas se preocupam no como. O como ele também é importante. O como você faz, o como você vai entregar, o como aquele negócio funciona. Mas antes de você começar falando do como, uma das coisas mais importantes é você pensar no porquê você faz aquilo. Qual é o seu propósito de executar aquilo? O propósito dentro de um negócio, ele é mais importante do que qualquer coisa, do que qualquer planejamento, do que qualquer imagem, do que qualquer marca, do que qualquer coisa que você possa criar. O propósito é a razão principal que faz você acordar de manhã e se dedicar a fazer aquilo. Se você realmente acredita, compreende nesse propósito, outras pessoas vão acreditar e você vai cada vez mais conquistar novos adeptos e cada vez mais conquistar novas pessoas para executar esse trabalho. Essa é a importância do seu propósito. Uma outra coisa muito importante também é você entender qual é o seu benchmark, quais são os seus concorrentes e quais são os seus congêneres. Ok, parecem muitas palavras, mas vou explicar uma por vez.
Benchmark, basicamente, são as suas referências. Quais são as empresas, negócios ou situações do mercado que te inspiraram para executar o que você faz? Concorrentes é muito tranquilo para você. É aquela empresa que faz exatamente o que você faz, de um jeito direto e compete com você pela atenção e pelo dinheiro do seu cliente. Congênere são empresas que fazem algo muito parecido com você, porém, elas estão atuando em outros mercados, em outros negócios. Elas não competem com você diretamente, mas elas podem te inspirar a fazer alguma outra coisa. Uma forma bacana de você usar a expressão dos congêneres é, por exemplo, nós somos o Google do mundo real, ou o Uber das entregas. Dessa forma você consegue trazer um conceito muito claro na cabeça das pessoas e trazer isso para a sua realidade. Uma outra dica que eu tenho para você, que vai se apresentar para uma banca especificamente, é que quando você for contar do seu negócio, principalmente contar do seu propósito, e em especial a sua banca não é o seu público-alvo, contextualizem o seu público para isso. Um exemplo, se você desenvolver um aplicativo de táxi e nenhuma das pessoas da sua banca é um taxista, mostre para a sua banca que o taxista tem aquele problema, que aquele problema é real na vida daquele público específico e que quais são as soluções que aquele público enxerga para aquilo. Nem tudo que você acredita que as pessoas sabem, elas sabem de verdade. Com profundidade, o óbvio ainda precisa ser dito. Uma dica importante para você que ainda está com muitas dúvidas sobre como você vai começar a desenvolver o seu pitch é criar uma listinha com as 10 principais informações sobre o seu negócio. Nessa lista devem compor coisas que são realmente importantes e que a sua audiência não pode deixar de saber sobre o seu negócio. Faça essa listinha e depois comece a agrupar essas informações de modo onde fiquem 3 ou 4 informações básicas, coisas que as pessoas realmente não podem deixar de saber sobre o seu negócio. É importante, durante a criação dessa lista, você pensar em coisas sobre que a sua audiência realmente precisa saber sobre você, coisas que a sua audiência não podem saber sobre você, em especial, coisas que você quer que a sua audiência suponha sobre você. Um exemplo é criar na cabeça da sua audiência o pensamento de que você é tecnológico. Você não precisa dizer que você usa as mais avançadas tecnologias. Você precisa dizer que você entrega para ela a coisa que ela realmente quer. Dentro dessa lista, uma das coisas mais importantes é você pensar no seu modelo de negócio. O seu modelo de negócio ele é composto por uma lógica de entrega, captura de valor por parte de uma organização. Essa lógica de entrega e captura de valor, eu muito carinhosamente chamo de círculo virtuoso de valor. Um exemplo, se você está com fome e você não teve tempo de preparar a sua própria comida, você vai a um lugar chamado restaurante e você paga por uma refeição. Qual que é o círculo virtuoso de valor? Uma parte tem fome, a outra entrega comida. Você paga por essa comida, sacia a sua fome, a outra parte pega o dinheiro. Isso é um círculo virtuoso de valor. Eu sei que contando assim, algo que está muito claro na sua cabeça, parece extremamente simples, mas pensa dentro do seu negócio se você está conseguindo traduzir de uma forma simples e clara o que você está desenvolvendo. Muitas vezes a gente passa anos pensando num projeto e ele está muito claro na nossa cabeça, ele está muito firme dentro do nosso DNA, mas simplesmente a gente esquece de contar para as pessoas como aquilo funciona, como aquilo dá dinheiro e principalmente como as pessoas vão utilizar. É de extrema importância que a sua audiência sinta que usar o seu produto ou conhecê-lo é fácil como falar de um restaurante. Uma outra dica muito importante é você utilizar ferramentas de priorização na hora de descrever essa sua lista. Uma das que eu mais gosto é uma chamada Muscle. O Muscle ele trabalha com must have, should have, could have e won't have. O que o seu discurso tem que falar, o que ele poderia falar, o que ele deve falar e o que ele não deve falar. Trabalhando essa ferramenta, dividindo dentro dessas 4 etapas, você vai conseguir definir com profundidade tudo o que você precisa dizer. E por último, pensar numa técnica chamada 5W2H. Por quê, o que, como, quem, quanto custa e aonde encontrar. Se você consegue desenvolver e responder essas perguntas, com profundidade a sua audiência vai conseguir compreender o que você quer dizer. Mas lembre-se, sempre foque no propósito. O porquê você faz algo é muito mais importante do que como você faz algo. É muito mais importante do que aonde ela vai encontrar.
E é muito mais importante também sobre quem. Eu sei, se você tem alguém no seu time que é extremamente importante, extremamente estratégico, uma pessoa que é extremamente especializada na área que você está atuando, como por exemplo, você tem uma aplicação sobre dados estatísticos e business intelligence, e você tem uma pessoa doutoranda nos Estados Unidos e em matemática estratégica, e uma pessoa que tem um profundo conhecimento nessa área. Sim, essa pessoa, ela não entra no seu quem, mas ela entra dentro do seu porquê. É parte do seu propósito. É um diferencial que você tem dentro do seu negócio, completamente diferente de todos os seus possíveis concorrentes. Por último, uma última dica para você é, de novo, falar do propósito. Eu tenho um propósito em especial. Tudo que eu falo, faço, desenvolvo, crio, eu tento ser simples. Quanto mais simples eu crio coisas e quanto mais simples eu sou, mais incrível as pessoas me percebem, ou percebem as coisas que eu desenvolvo. Então essa é a minha dica final para você. Ser simples para ser incrível. Obrigado, até o próximo vídeo.